Queridos irmãos, que a paz de nosso amado Mestre Jesus esteja conosco. Vamos, nesse momento, dar início à nossa reunião desta noite e vamos pedir à nossa companheira Priscila que faça a leitura da página. Emmanuel, do livro Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Adversários e nós. Muita gente indaga com inquietação sobre a maneira justa de se aplicar o ensinamento de Jesus no que tange ao amor pelos inimigos. Aquele companheiro ter-nos aferido, impondo-nos prejuízos graves. Outro nos terá deixado o espírito em chaga aberta, a golpes de ingratidão. De que modo expressar-lhes amor, segundo os princípios do Evangelho? Urge, porém, observar que Jesus nos pede amor pelos adversários, mas não nos recomenda a aceitar ou amar aquilo que eles fazem. Determinada pessoa agiu contra nós e claramente não lhe aplaudiremos as diretrizes. No entanto, ser-nos-á possível acolhê-la no clima de fraternidade, compreendendo-lhe a posição de criatura que haverá adquirido. Com isso, pesada carga de lutas íntimas a detrimento de si própria. Podemos, além disso, amar perfeitamente os que erram contra nós, entendendo que as falhas deles serão talvez nossas amanhã, atentos que devemos estar à humanidade falível de nossa condição. Por símile, imaginemos o enfermo e a enfermidade. Deixaremos de amar nossos doentes porque estejam doentes? E quando falamos em amor aos doentes, estaremos ensinando o amor pelas enfermidades? Amar os adversários será respeitar-lhes os pontos de vista e abençoá-los, sempre que tomem caminhos diferentes dos nossos. E toda vez que tombem conscientemente nas trevas de espírito, recordemos o próprio Cristo e entreguemo-nos a Deus, rogando para eles paz e misericórdia, porque realmente não sabem o que fazem. Após essa leitura, meus queridos amigos, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, todo amparo e assistência para todos nós neste momento, que aqui estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai. Pedimos as suas bênçãos e sua infinita misericórdia para todos os nossos irmãos necessitados que se encontram enfermos, onde quer que estejam neste momento. Que a luz divina se transforme na medicação necessária para o alívio de suas dores, de seus sofrimentos. Que Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, possa envolver a todos nós, a todos os irmãos que necessitam de um amparo, de uma assistência e da sua infinita misericórdia, como Mãe que é. Rogamos a Deus que nos abençoe e que possamos assim, nesse instante, agradecidos, vamos passar a palavra para o nosso companheiro Luiz Rosa, que fará o estudo desta noite, com o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, itens 14 e 15. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema da noite de hoje é o perdão das ofensas. Está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens
14 e 15. Esse trecho do Evangelho é aquele em que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar ao seu irmão, e Jesus, mais uma vez, de forma sábia, responde a ele que não deve perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O autor desse texto, que é Simeão, ele diz assim no segundo parágrafo: prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Então vejamos aqui que Simeão fala de uma forma ampla de um perdão que não tem tamanho, não tem dimensão e nem quantidade de vezes. O nosso conceito habitualmente de perdão, ele às vezes pode limitar a nossa capacidade de perdoar, por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser conivente com os erros alheios, aceitar de forma passiva tudo aquilo que os outros nos fazem. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou dores morais. Não é fingir que tudo está bem quando sabemos que tudo à nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente. Não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes, de amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. Nós, muitas vezes, confundimos o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios, reprimindo as mágoas e usando o perdão como desculpa para fugir da realidade, que, se assumida, poderia, digamos assim, trazer consequências, e alterar toda uma vida de relacionamento. Quando temos alguma dificuldade com alguém nos fez algo que nos desagradou profundamente, a primeira ferramenta que a gente pode usar, inicial, é ficar a uma certa distância daquele que nos magoou, da pessoa que causou aquele problema. Porque isso vai evitar discussões, para que possamos nos desvencilhar emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos, Porque ao desprendermos-nos, ou seja, nos afastarmos da pessoa momentaneamente, mentalmente passamos a usar de modo construtivo o nosso pensamento, evitando aquela coisa natural. Eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo. A proximidade força muitas vezes em nós a lembrança do fato e as atitudes que a gente poderia ter tomado ou não. Enquanto que esse afastamento elimina aos poucos esses pensamentos compulsivos,
que a nossa imaginação produz, faz com que esqueçamos os acontecimentos infelizes. E assim a gente consegue dar os primeiros passos para dar uma nova chance àquela pessoa. Em muitas ocasiões, elaboramos interpretações exageradas de suscetibilidade e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados que causam em nossa energia mental uma sobrecarga, fazendo com que o cansaço tome conta do nosso cérebro. É uma espécie de exaustão íntima. Então, esse afastamento inicial vai promover em nós um certo esquecimento, que você não vai estar se deparando com a pessoa toda hora. A mente, recheada de ideias desconexas, dificulta o perdão. E somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza em faixas mais elevadas no processo denominado renovação da esfera mental. É imprescindível, é fator assim imprescindível ao separarmos daquele que nos agrediu, nos ofendeu, né? É separarmos-nos emocionalmente. Não é só ficar longe de, é separarmos-nos emocionalmente daquelas vibrações que foram geradas por aquela pessoa que nos magoou. E usando para isso, né, a prece. Usar a terapia da prece como uma forma de resgatar a nossa própria harmonização. A qualidade do pensamento determina as ideias, construtivas ou negativas. Somos arquitetos, né, meus irmãos, de verdadeiros quadros mentais que circulam sistematicamente em nós. Há espíritos elevados, né, que dizem que nós somos o que pensamos. E isso não deixa de ser uma verdade. Por nossa capacidade de gerar imagens ser grandiosa, é que essas mesmas criações nos fazem ficar presos em ideias fixas. Desejaríamos tanto esquecer, mas somos forçados a lembrar repetidas vezes pelo fenômeno da produção desses pensamentos. Desligar-se ou desconectar-se das situações ou do outro não é um processo que nos torna insensíveis e frios, indiferentes às ofensas, às críticas, e que vivem numa atmosfera negativa. Desligar-se quer dizer deixar de alimentar, deixar de se alimentar das emoções alheias, das matrizes que geraram aquele conflito, desvinculando-nos mentalmente dessas relações doentias de hipnose magnética, de alucinações íntimas, de represálias, de desforras que qualquer matriz ou de problemas que nós não podemos solucionar no momento. Ao soltar-nos vibracionalmente desses contextos complexos, ao desatar-nos desses fluidos que nos amarram a essas crises e conflitos existenciais, podemos ter uma grande chance de enxergar novas formas para resolver dificuldades com uma visão mais ampla das coisas e de encontrar cada vez mais instrumentos adequados para desenvolvermos a nobre tarefa de nos compreender
e de compreender aos outros. Quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus problemas e é responsável pelos seus feitos na vida, aceitamos fazer esse distanciamento psíquico mais facilmente, permitindo que ele se comporte como queira e nós também. Só que nós não mais envolvidos naquelas vibrações que geraram aquela crise, né? Viver impondo uma certa distância psicológica para quem nos traz ou nos trouxe problemas, né? Sejam eles queridos, sejam companheiros, sabe, de trabalho, de jornada. Isso não quer dizer que a gente vai deixar, né? Às vezes é um familiar, a gente vai deixar de amar. Não, mas esse distanciamento daquelas ideias que geram conflito nos fortalecem. Trazem para nós uma forma de viver mais leve. E além do que, o desligamento nos motiva ao perdão com maior facilidade, pelo grau de libertação mental em que nós nos encontramos em relação a esse outro. Nos induz a viver, né, sintonizados em nossa própria vida e na plena afirmação positiva de tudo o que deverá tomar curso certo na nossa vida. Mas isso, se eu conseguir manter a minha mente, né, se ela estiver, eu conseguir manter serena. Se eu estou pensando toda hora, se eu estou ali, toda hora olhando aquela pessoa, se eu não me distancio também psiquicamente, eu vou estar alimentando aquela situação que ocorreu e o perdão fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, meus irmãos, compreendendo por fim que ao promovermos essa desconexão psicológica, nós teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o que há por trás dos processos que nos levam a comportamentos agressivos, ou que levam o outro também a comportamentos agressivos, o que nos permitirá não reagir da mesma maneira como nós sempre fizemos. E ter um olhar, né, de como está sendo feito, qual é o nosso modo de nos relacionar com os outros. Isso vai nos levar, consequentemente, a começar a entender a dinâmica do perdão. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar, né, o vital contato conosco, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para que logo em seguida possamos buscar uma real empatia com as pessoas, nós deixando de ser vítimas de forças de fora do nosso controle, para transformarmos em pessoas que criticam a sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo ou dos outros, mas na nossa própria percepção da verdade e pela nossa vontade própria. Encaminhando para o final as nossas palavras, a gente deixa assim: o perdão beneficia
aquele que perdoa, por propiciar para ele, né, para aquele que perdoou, a paz espiritual. Você rompe aqueles grilhões que nos prendem muitas vezes a situações e a pessoas e que nos fazem mal. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que acontece com o outro, né? Comentando assim, né, de forma particular, que ele tenha o que merece. Quantos dizem perdoo, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Então Paulo diz assim: não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Todos os dias, milhões e milhões de pessoas oram, oram a prece do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou para prestar. Agora, se nós prestarmos muita atenção, ela tem um trechinho que diz assim: perdoai as nossas ofensas, né? Assim como perdoamos os nossos ofensores. Então, o perdão que a gente tanto quer para nós, passa pelo nosso perdão ao adversário, àquele que nos magoou. Devemos perdoar e esquecer as ofensas que se chocou conosco de surpresa, né, que nos fez mal, quase dilacerando a nossa paz. Porque o nosso opositor, ele não desejou ferir-nos, às vezes, de forma real. E se o fez com essa intenção, perdoa. Perdoa com maior dose de compaixão e amor. Porque, no mínimo, ele deve estar doente, credor, portanto, da nossa misericórdia e perdão. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos nós, hoje e sempre. Agradecidos estamos aos nossos companheiros Luiz Rosa e a nossa companheira Priscila pela cooperação com a leitura e o estudo desta noite. E que possamos assim, em nome de Deus, nosso Pai, mais uma vez, unir os nossos pensamentos em agradecimento a esse Pai misericordioso, que através dos mentores espirituais, nossos anjos protetores e amigos, estão junto a nós, nos dando toda assistência, toda proteção. Agradecemos a esses incansáveis companheiros, que neste momento eles possam visitar todos os lares, todos os hospitais, todas as casas de saúde, visitar as ruas onde se encontram nossos irmãos mais desvalidos, passando as necessidades, Senhor, com frio, com fome, perdidos nos vícios, nas drogas. Que esses protetores amigos possam ter compaixão e envolver esses nossos irmãos com a luz do divino amor, do perdão e da paz. Nossos agradecimentos a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Santíssima por todo amparo que dispensa a todos nós. Muita paz, meus irmãos, e pedimos a todos que continue fazendo essas vibrações, envolvendo a todos os nossos irmãos, onde quer que se encontrem, que recebam essas vibrações de paz, de fé, de esperança, de amor e de compaixão, e que os bons espíritos estejam a todos amparando. Muita paz, meus irmãos. Ouçamos a música até o final, para que juntos possamos
também sermos cooperadores do passe magnético à distância para todos os nossos irmãos em humanidade. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos, que assim seja.